Ninguém te contou isso sobre o comportamento do teu filho. Mas muitas vezes ele não tá falando só sobre comportamento. Ele tá falando sobre a tua própria história. E eu sei que essa frase, ela pode até gerar um certo incômodo, né? Mas eu quero te fazer um convite para que tu fique aqui comigo, porque o que eu quero te mostrar aqui hoje não é para te trazer culpa. Muito pelo contrário. É para te ajudar a entender algo que, quando você entende, muda completamente a forma como você se posiciona na maternidade. Porque pensa aqui comigo, quantas vezes você aí na tua casa já se pegou reagindo de um jeito que racionalmente você até sabe que não era necessário? Seu filho demora para te obedecer, faz birra, te ignora, responde ali meio atravessado e aquilo parece que fica difícil de digerir e vai crescendo de uma forma dentro de ti muito rápido. E tu sabe que não é só uma irritação, parece que vem uma coisa muito maior. Um calor no corpo, uma tensão, uma urgência de tentar controlar aquilo a qualquer custo. Só que depois disso vem a culpa. Eu não devia ter falado assim. Eu sei que ele é muito pequeno. Por que eu perco a minha paciência desse jeito? E é aqui que começa o ponto central dessa aula. Porque muitas vezes não é só sobre o comportamento da criança. É sobre o que aquele comportamento vai ativar em você. E através de um olhar dentro da psicanálise, existe um conceito muito importante que a gente chama de memória emocional inconsciente. Tá, mas o que isso quer dizer então na prática? Na prática, quer dizer que tudo aquilo que você viveu lá na sua infância, principalmente aquelas experiências emocionais mais intensas, elas ficam registradas no seu corpo. Elas ficam registradas no seu sistema nervoso. Mas não de uma forma assim organizada, tipo, isso aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade. Não fica dessa forma tão clara. Fica como uma sensação. Então, quando algo parecido acontece hoje, teu corpo é o que primeiro reage. E só depois que tu vai entender. Ou, na grande maioria das vezes, nem entende. Então, por exemplo, uma criança que não escuta, quando tu fala, tu repete, tu pede, ela pode ativar em ti uma sensação antiga de não ser respeitada. E aí, você reage com uma intensidade que não é só sobre aquele momento. Então você percebe que não é proposital. E isso, também através do olhar da psicanálise, se conecta com um conceito que se chama repetição. A gente tende, como ser humano, de forma inconsciente, a repetir os padrões emocionais que foram construídos lá atrás. E às vezes a gente repete exatamente como a gente viveu, mas também tem o outro lado, porque às vezes a gente tenta fazer justamente o oposto. Mas o ponto principal é que a gente continua preso no mesmo lugar interno. E é por isso que muitas mães até falam, eu não quero ser assim, mas eu acabo sendo. Porque não é só sobre o comportamento em si. Aqui a gente está falando de uma estrutura emocional. E aí, quando a gente olha para tudo isso, através de uma outra perspectiva, que é o olhar sistêmico, a gente consegue aprofundar ainda mais. Porque através da constelação familiar, a gente entende que não é só sobre uma história individual. Todos nós, eu, você, a gente faz parte de um sistema familiar. E todo esse sistema carrega uma memória. E essa memória, ela não está apenas nos fatos, naquilo que aconteceu, mas sim nos padrões que a gente vai repetindo. Então, por exemplo, numa família
onde houve muita rigidez, tende a gerar gerações com mais dificuldade a lidar com o erro, com a frustração. Ou então aquelas famílias onde houve muita ausência emocional, pode impactar nos adultos que se desconectam ou que se tornam extremamente controladores. E aí isso vai sendo transmitido. Não necessariamente porque alguém foi lá, ensinou e disse, não, aqui nós fazemos assim, mas porque aquilo foi vivido. E essa vivência deixa marcas. E aí você chega lá na tua maternidade achando que vai fazer tudo diferente. Mas nos momentos difíceis, lá quando tá no teu auge do estresse, você acessa exatamente aquilo que tá mais profundo, que às vezes a gente varre para baixo do tapete e não quer olhar. E aí sabe aquele momento que tu pensa ou tu fala algo assim, eu falei igual a minha mãe, ou então eu não queria ter feito isso. Mas isso tudo não significa uma falta de esforço. Isso é um padrão inconsciente. E aí é que entra um ponto importante e quase ninguém explica, porque a criança entra nesse sistema e ela passa a responder a ele. Através da neurociência, a gente já sabe que o cérebro da criança, ele é moldado através das experiências que ele vive, né? Depende do ambiente. E o sistema nervoso dela se reorganiza a partir de tudo isso que ela vive. Mas o que muitas pessoas não aprofundam é que esse ambiente não é só o que os adultos estão fazendo, mas sim o que os adultos também estão sentindo. Então, se existe uma tensão constante nesse ambiente, o corpo da criança automaticamente aprende sobre tensão. Se existe insegurança, o corpo da criança também aprende sobre insegurança. Se existe controle, rigidez, o corpo da criança responde com resistência ou submissão. E aí começam a aparecer os comportamentos, aqueles de birra, de desobediência, de agitação excessiva, dificuldade de concentração, dependência emocional. E a mãe tenta, a todo custo, corrigir o comportamento, sem perceber que o comportamento é só uma pontinha desse iceberg. Porque muitas vezes aqueles comportamentos difíceis que os nossos filhos apresentam tocam exatamente naqueles pontos que foram sendo deixados para depois. Aquelas coisinhas que a gente não gosta muito de falar, na nossa falta de paciência, na necessidade de controle, na dificuldade muitas vezes de lidar com a frustração, na nossa história de não ter sido ouvida, não ter sido acolhida, nos medos. E nada disso é aleatório ou ao acaso. Isso acontece porque vínculos profundos também acessam partes muito profundas nossas. E essa aqui é uma das maiores viradas de chave dessa aula. Porque quando a gente começa a olhar para isso, a gente para de gastar energia tentando só corrigir o comportamento da criança. E a gente começa a olhar ou a investigar muitas vezes aquilo que está por trás. E aí é muito claro, porque a gente começa a perceber muitos padrões no nosso dia a dia, na nossa rotina. Existem muitas crianças, eu escuto muito isso das mães. As mães me dizem assim, Maria Isabel, parece que piora muito o comportamento no final do dia. Só que muitas vezes não é teimosia da criança. É um sistema nervoso que passou o dia inteiro tolerando muitas coisas e chega no final do dia e ele está sobrecarregado. Tanto da criança quanto da própria mãe. Ou então aquelas crianças mais difíceis, né, que tem um comportamento de enfrentamento, e aí quanto mais a mãe tenta controlar isso, mais a criança resiste. Isso é um clássico, né, dessas dinâmicas das relações. Existem também aquelas crianças que são extremamente dependentes, que não conseguem se separar, e aí quando a gente
olha através dessa outra perspectiva, a gente também enxerga que ali existe uma mãe com uma dificuldade em se sentir segura. Então vocês conseguem perceber que não é algo linear. E isso não significa que a criança não precise de um limite. É claro que ela precisa, e muito. Mas limite sem consciência vira só um controle. E o controle gera mais desorganização emocional. Então, na prática, o que começa a realmente fazer diferença é, em primeiro lugar, começar a se observar. Não só apontar o dedo para o comportamento do filho, mas o que está acontecendo dentro de você, mãe, quando aquilo está acontecendo. Quando o teu filho está lá se atirando no chão. O segundo passo é começar a nomear esses padrões. Sempre que ele faz isso, eu reajo dessa forma. A gente começa a acessar uma consciência e isso já nos tira do piloto automático. O terceiro passo é a gente começar também a criar pequenas pausas. Nem sempre a gente vai conseguir, mas quando a gente consegue, isso muda todo o desfecho da história. E um quarto passo, e talvez o que eu considero mais importante, é começar a olhar para a própria história. Como que você aí foi educada? O que na tua infância era permitido? O que era reprimido, escondido? Como foi lidado com o erro? Como você foi acolhida? Porque muitas mães estão tentando dar aos filhos aquilo que elas mesmas nunca receberam. E sem perceber que isso, antes de qualquer coisa, exige um processo interno. E eu não estou aqui dizendo que você precisa sair dessa aula agora e tentar resolver tudo. A gente não vai organizar a casa toda de uma vez só. A gente precisa começar a olhar. Porque aquilo que a gente não olha continua nos guiando. Agora, aquilo que a gente começa a enxergar, a gente tem o poder e a gente tem a capacidade de começar a transformar. Então eu quero fechar essa nossa aula com uma frase que, se você realmente entender ela, muita coisa já é possível mudar. Porque o comportamento do teu filho não é só algo para você corrigir. Muitas vezes o comportamento é um sinal de algo que precisa ser visto dentro da tua própria história.